A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. Mais um dia abençoado por Deus e bonito por natureza. Meus amados, hoje eu quero trazer para vocês, nesta live aqui, dicas de livro para o terceiro trimestre de 2024. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos companheiros que têm contribuído significativamente para trazer até o público cristão boas obras literárias. Mas o nosso canal Pentecostais Arminianos já é um canal que tem uma referência em trazer para você, que nos prestigia, sempre a dica dos melhores livros. E eu quero, com muita humildade, sugerir aos senhores dois que estarão tratando, sendo usados Brasil inteiro, graças a Deus, essas duas obras, Estudo no Livro de Esther e Ruth, o Poder da Amizade. Esses dois livros realmente é minha sugestão para vocês. Bom, nós estamos agora, nesse trimestre, nós vamos estudar o Deus que governa o mundo e cuida da família, né? Órgão Família. Tem até um outro livro que eu ia separar, mas é um livro mais voltado para a questão da família mesmo. Porém, a ideia do autor aqui foi usar esses dois livros para trazer referências a nível da família. Eu achei muito interessante. Bom, e é justamente, já pegando um adendo sobre isso, esse terceiro trimestre, até que, enfim, a nossa CPAD acordou para a necessidade de trazer um tema mais relevante, mais atual, mais impactante para a nossa juventude, que é um tema na Cova dos Leões. Um exemplo de fé e coragem, Daniel, para o testemunho cristão dos nossos dias. Está aqui. Ok, então o Valmir Nascimento, eu não o conheço, nós estamos tentando um contato, muito provavelmente esse irmão vai estar cooperando conosco aqui, e nós vamos estar falando sobre isso. A mesma coisa acontece com o autor, o Silas Queiroz. Né? Nós estamos aí em contato e em nome do Senhor Jesus será abençoado. Nós passamos aí na divulgação os temas que serão tratados nesse trimestre, e depois você vai ter isso na descrição desse vídeo, tá bom? Para você. Ele vai trazer aqui algumas mulheres impactantes nos estudos bíblicos, depois ele traz Ruth, depois ele traz Ruth e Noemi, vai trazer Ruth com Boaz, o casamento de Boaz com Ruth, o livro de Esther, e assim por diante, e vai discorrer. Bom, agora deixa eu falar para você algumas dicas. Bom, eu quero sugerir para você essa obra da CPAD, do Ralph Goover, Usos e Costumes nos Tempos Bíblicos, tá? Esse livro, você vai usá-lo demais. Esse livro será usado demais. Creia, porque esse é um livro que tem tudo a ver com esse período. Ele vai trazer aqui dicas para você fantásticas, como vestuário, habitação, família, educação, agricultura, artifícios da época, lazer, guerra, governo, hospitalidade, jornada de viagem, cidades, aldeias. É fantástico. Você vai usar demais esse livro para trazer cultura, tá? Para o teu escopo de lição de escola dominical. Pode ter certeza. Outro livro que eu quero te dar como dica é o livro de Sarah Derk e Elaine Burns. Essa dica de livro é um livro que vai falar sobre Ruth Esther, tá? Que editado pela Central Gospel, é muito bom. Quero que você veja. Um livro que eu não vou te indicar, porque é um livro que vem bem dentro de uma linha muito mais devocional, ele não vai tratar tanto a questão histórica, ele se resume bem a trazer alguma coisa histórica, então eu vou mostrar, mas eu não vejo que vai ser interessante, que é um livro da Mundo Cristão. Eu acredito que não vai ser legal. Estou mostrando para você não perder tempo em ficar buscando, porque não vai ter muito a ver. Tem um outro livro também, do bispo Abner Ferreira, fiquei muito feliz, que é editado pela Betel, está aqui. Esse livro ele é muito interessante, porque ele chega a um estudo que foi feito na igreja do Brás, lá no Rio de Janeiro, né, em Madureira, parece, né, e nessa obra ele, inclusive, cita o meu livro. Então, já que você vai estudar Esther, pegue logo o livro do autor. E está aqui as duas obras que eu te falei. Estudo o livro de Esther e Ruth, o Poder da Amizade. Bom, vamos falar alguma coisa sobre Ruth, por exemplo.
No capítulo 1, versículo 16, diz: não me enches para que deixe, para onde tu fores, eu irei eu, aonde tu reclinares a cabeça, reclinarei eu, e assim por diante, até que ela fala aquele fator importante: o teu Deus será o meu Deus. Bom, você já parou para pensar o porquê que ela disse isso? Por que Ruth disse isso? Você sabe me dizer o que estava envolvido na ação dela sair de fora? Qual o estudo onomatológico que vai tratar o nome dos filhos de Noemi, do marido de Noemi e do falecimento? Qual a simbologia que isso tem a ver? Um outro detalhe aqui é que eu vou falar da amizade entre marido e mulher, entre pais e filhas, entre pais e filhos, entre filhos e filhas, entre irmãos na igreja, a relação ministerial também da amizade envolvendo ações que não deveriam. Nesse livro, eu vou tratar a lei do Goel e a lei do Levirato, que são aplicados dentro do livro. Você vai se surpreender com muita informação cultural que tem aqui. Qual o significado, por exemplo, das espigas que largadas ao chão? O que isso tinha a ver? O que tem a ver, na verdade, o restolho que era de direito de quem estava peregrinando ali podia tirar. O que Ruth foi fazer quando ela desce e fica aos pés, se deita aos pés de Boaz? Será que ela era uma mulher oferecida ou tinha uma simbologia por trás disso? Todas essas questões são abordadas aqui e que vai estar na lição. E aqui no livro de Esther, que é o meu carro-chefe, meu bebê, eu quero trazer para você o seguinte: por que esse livro de Esther ele é importante para você que vai dar aula, que vai estudar, que vai ministrar, que vai montar sermão? Porque o meu livro de Esther ele é diferenciado. Bom, primeiro pelo seguinte: quando eu fiz uma pesquisa para escrever o livro de Esther, no começo, tudo o que tinha em território nacional sobre o livro de Esther, eu comprei, eu adquiri, eu ganhei, enfim, tudo. Eu tive um investimento super caro num livro em inglês, inclusive, que meu filho traduziu para mim, para que eu pudesse colher as partes interessantes que me interessavam no livro. De todos esses livros que eu busquei, que eu recolhi aí em território nacional, e até internacional também, porque eu tenho livros em espanhol também, eu descobri que muitas das coisas que não tinha nos livros, que eu percebi que não tinha, eu coloquei no meu. Então, o meu livro, ele vai trazer aqui 4 pontos que não tem em nenhum outro. Nenhum outro, eu falo isso com segurança, nenhum outro livro traz o que o meu livro de Esther traz, tá bom? Primeiro, eu vou trazer a história da mulher na sociedade passada. Mostrando por que Deus escolhe uma mulher e não um homem num cenário que era totalmente masculino. Fosse para a Grécia, fosse para a Pérsia, não há problema, tá? Segundo ponto, o estudo onomatológico, estudo dos nomes. Eu trago um dicionário com a explicação de cada nome, seja ele no hebraico, seja ele no grego, seja ele no latim, seja ele no caldaico. Eu vou trazer a explicação para você da aplicação desses nomes. Quarto diferencial do livro. Ele possui, no final, porque o livro nasce de uma maratona bíblica, então eu trago para você nada mais nada menos do que 100 perguntas e 100 respostas para fazer maratona. Evidentemente que você pode usar destas perguntas para incrementar a tua aula que você estará dando para o teu público. E já vem a pergunta e já tem a resposta posterior para você ter. Então, esses 4 pontos distinguem completamente o meu livro de qualquer outro livro. Lá no capítulo 6, quando Assuero descobre a trama que estava feita, que Haman comenta com ele, né? Mardoqueu comenta o que ia acontecer, e ele chama a mãe, e aí ele diz o seguinte: assim se faz ao homem ao qual Deus, o rei, deseja honrar. E quando ele diz isso, é muito até usado em muitas palavras, muitas letras musicais, inclusive, e ele diz assim: pegue o cavalo real, o manto real e a coroa real, e coloque sobre o homem ao qual o rei deseja honrar. Bom, enquanto ao cavalo, não há problema algum. Por quê?
porque o cavalo era como se representasse hoje um daquelas limusines, né, que representam o país, né, uma bandeira de um lado, de outro, enfim. Quando você fala do manto, é a capa do rei, não tem problema, porque uma pessoa colocada com a capa, ela estava imbuída de autoridade, então não há problema nenhum. Mas e a coroa? Que coroa era essa? Porque dentro da cultura persa daquela época, um rei que tirasse a coroa e colocasse a outro, ele era considerado não divino, uma vez que os reis da época, eles eram tidos não somente como reis soberanos, mas também como divindades, a própria encarnação divina entre os homens. Era um homem divino. E se ele tirasse essa coroa, ele estaria negando ser um homem divino. Então, que coroa se representa esse no texto? É necessário voltarmos a um tempo persa para entendermos o que estava acontecendo. Naquela época, eles tinham aqui uma curiosidade. Eles pegavam o cavalo e entre as orelhas do cavalo, eles juntavam a crina e colocavam uma argola no meio. Aquilo virava um chafariz, um estilo de um chafariz. Esse adorno na cabeça do cavalo fazia com que o cavalo se diferenciasse de qualquer outro animal do reino. Então, a pessoa que estivesse ali, não só pela capa, né, mas principalmente por estar montado no cavalo e andando pela cidade, ele estava com a própria representação do rei. Então, não tem nada a ver de você tirar uma coroa e colocar em outra. Ilustrações como essa e esclarecimentos como esse, você vai ter ao longo do livro. Textos como você olhar e dizer sobre o banquete, ocorrem 4 ou 5 banquetes dentro do livro de Esther. Por que não o livro dos banquetes? Qual seria a cerimônia? O que Esther quis dizer quando se perecer, pereci? Não? Ok? Então, valores como esse vai incrementar a tua escola bíblica. Eu vou te dizer que realmente esse livro vai te ajudar demais. Um outro detalhe mais importante ainda são Bíblias. Eu sempre sugiro uma ou outra Bíblia quando nós estamos fazendo a apresentação de livros para o trimestre. Mas para esse trimestre eu quero te sugerir 2 Bíblias. A primeira Bíblia é a minha Bíblia, que eu uso muito, Aplicação Pessoal. Essa Bíblia Aplicação Pessoal ela vai ser importante porque ela vai trazer aqui a biografia de alguns principais personagens bíblicos e com mapas. Então, essa Bíblia vai ajudar em demasia quem está montando um sermão, quem está montando um escopo de aula de escola dominical. Você vai ter facilmente muito mapa aqui, você vai ter aqui nomes de pessoas e personagens com começo, idade, fim, de onde vem, origem. Então, vale muito a pena. Esta é a Bíblia que eu estou sugerindo para esse trimestre. E, paralelo a isso, a Bíblia em ordem cronológica, também aplicação pessoal. Deixa eu abrir ela aqui para você ver. A minha fica guardadinha aqui. Logo quando saiu, a minha já veio assim. A nossa CPAD, ela nos brindou na época com esse material. É uma Bíblia até de certa forma difícil de usar, mas se você precisar, pode nos chamar que nós apresentamos. Esta Bíblia, ela vai ser diferenciada para você porque ela vem em ordem cronológica. Então, muitos dos personagens, muitas das ocorrências que acontecem no livro de Esther e de Ruth, você vai ter à mão aqui, rapidinho, para você poder trazer para o teu aluno, para os teus ouvintes, né, uma boa informação teológica. Então, essa é a minha dica. Eu tenho aí 13 minutos com vocês. Esta é a minha dica para você que quer uma boa aula, quer ter bons livros para você ministrar boas aulas, tá bom? Olha, se você gostou, eu vou te pedir para que você compartilhe o máximo esse vídeo, que você indique bastante esse vídeo, para que muitas pessoas sejam edificadas e muitos professores tenham à mão esse material, tá bom? Você também vai poder conseguir esse livro no www.livrariadedifusão.com.br, vai estar na descrição do vídeo, para você adquirir esta obra e poder pagar, vai ser um valor bem acessível, não é um livro caro, mas o livro tem conteúdo. Muitas pessoas perguntam, pastor, quantas páginas tem? Meu irmão, eu fico doido da vida quando alguém me faz esse tipo de pergunta, porque isso não se faz. Livro não tem valor. Ninguém sabe quanto é o custo de um livro de inteiro teor, de uma tradução de inteiro teor,
de encontrar uma pessoa que vai fazer uma tradução respeitando valores da época. Então, tem muita coisa que envolve um livro. Um livro ele pode ter 50 páginas e custar mais de 300, 400 reais. Por quê? Porque se ele for raro, não é o valor, é o conteúdo que vai valer, tá bom? Então, assim, deixa a sua dica, o que você gostou, deixa os teus comentários, quero te ouvir, tá bom? Quero te ouvir. Deixa a dica aí para que o nome do Senhor seja glorificado, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima, querendo Deus. Fui.